aquecimento, não é isso? Aqui você vai ver, né, dá para você aplicar a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente, né? Você observa inicialmente, né, que esse corpo está no estado sólido, né, a uma temperatura negativa, e aí você começa a receber calor, né? Então, aqui, nesse sentido para cá, né, tu tá recebendo uma quantidade de calor. E aí você vai ocorrer o seguinte, que enquanto ele está só no estado sólido, tá? Só no estado sólido aqui, esse teu corpo, deixa eu colocar um S aqui de sólido, só no estado sólido aí, você tem variação de temperatura, você tem quantidade de calor sensível que macete. A partir do momento que ele começa a transformar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, ele começa a se fundir, né? Tu não tem a variação de temperatura, ele permanece nesse caso aí em 0 graus Celsius. E aí tu vai ter, né, essa mudança do estado sólido para o estado líquido. Enquanto tiver essa mudança, enquanto tiver essa transição, não varia a temperatura. E aí é o seguinte, a partir do momento que você só tiver líquido, né, enquanto isso você não varia a temperatura, quantidade de calor latente, o que mole, tá? E aí transformou todo em líquido, de novo vai variar novamente a temperatura, você vai ter quantidade de calor sensível, né, até o valor de 100 graus Celsius. Nesse valor, né, o estado líquido se transforma, né, no estado gasoso, né? Tu vai ter essa quantidade de calor, esse estado gasoso aí. Então, nessa temperatura fixa de 100 graus Celsius, esse corpo está mudando desse estado de agregação aí, e tu tem aí associada, né, uma quantidade de calor latente, esse calor latente de ebulição aí. A partir do momento que ele se transforma todo em gás, ele começa a aquecer novamente, então tu tem uma quantidade de calor sensível aqui, tá? Tu tem isso. Você observou que enquanto tu tem essa quantidade de calor latente, enquanto essa temperatura ela não mudar, isso aqui é um gráfico para substâncias puras, tá? Muito importante dizer isso aqui, que é a substância pura. Aqui é para água, tá bom? Isso aqui é para água nesse nosso caso aqui. Tu pode ter para outro tipo de sólido. Tu vê que aí, né, agora não é negativo, ele está sólido, né? Então, uma temperatura positiva aí acima do eixo da temperatura, né? Então, tu observa o seguinte, tu observa que tu alterna entre a quantidade de calor sensível, né, enquanto ele está só numa fase, né, enquanto ele está em duas fases, aí a fusão é do sólido para o líquido, tu tem quantidade de calor latente, né, só uma fase que é o líquido, quantidade de calor sensível, né, e do líquido para o gasoso, quantidade de calor latente, e só o gasoso, né, quantidade de calor sensível. Tu fica alternando aí, né, em uma fase tu vai ter quantidade de calor sensível, duas fases tu vai ter quantidade de calor latente, porque está ocorrendo mudança. De novo, isso aqui é a cara de uma substância pura, né? Isso pura aí porque tu tem pontos, né, de fusão e ebulição fixos, tá bom? Agora, é interessante diferenciar a cara de uma substância pura e de uma mistura. Esse gráfico aí vocês devem reconhecer de lá da química. A mistura, por exemplo, bora dizer que você tem a água ferve a 100 graus Celsius. Porém, vamos dizer que eu coloquei aí nessa mistura o sal. O sal, se eu não me engano, ele em torno de... Bora colocar 600 aqui, tá? Só para dizer, eu não me lembro por exato. 600 graus Celsius. Quando você misturar, vai ter duas substâncias lá. Enquanto uma tiver, por exemplo, mudando de estado de agregação, bora dizer que enquanto a água estiver fervendo a 100 graus Celsius, o sal ele vai estar aquecendo, porque ele só lá em 600 que ele vai começar a ter essa mudança aí. Então, tu vai ter, enquanto tu terá essa mudança de fase, você vai ter uma mudança de temperatura também. Isso aí é a cara típica das misturas, né? A substância pura, né, quando tiver quantidade de calor latente, que é a mudança de estado, não tem mudança de temperatura. E quando tiver a quantidade de calor sensível, né,
variação de temperatura, não tem mudança de estado. Aqui tu junta os dois, né? Tu vai juntar aí, que é a cara de uma mistura. Isso é importante dizer o seguinte. Aqui eu coloquei o exemplo de duas misturas, uma mistura azeotrópica e a outra eutética, né? E tu observa o seguinte, que nesse exemplo aqui, tu tem a ebulição a valor fixo e aqui tu tem a fusão a valor fixo aí. E aí tu trouxe um exemplo aqui de 96 de etanol mais 4% de água e outro uma solda, né, 103%, estânio mais 37% de chumbo, né? Tu tem esse exemplo aqui.